Meus irmãos, meus amigos, nesse instante, mais uma vez eu lhes peço para que vocês abram as suas Bíblias, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ter mais outro trecho em consideração, e desta feita nós iremos ler e considerar os versículos de 15 até o versículo número 19. Efésios capítulo 1, versículos 15 até o versículo número 19. Vamos fazer a leitura aqui nesse texto, para que assim ele seja objeto da nossa consideração na noite de hoje. Efésios capítulo 1, versículos 15 até o versículo número 19. Irmãos, irmãs, diz-nos o seguinte, a palavra do nosso Deus, Efésios 1, de 15 até o versículo 19. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Até aqui, até o versículo 19. Que o Senhor nos abençoe e seja conosco com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, é comum, mas é bastante comum mesmo, nós buscarmos melhoramentos e aperfeiçoamentos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui na Terra. Repetindo, é comum, é bastante comum nós procurarmos não só o melhoramento, mas o aperfeiçoamento, enquanto nós damos continuidade à nossa caminhada aqui neste mundo, aqui nesta Terra. Basicamente, irmãos e amigos, isso acontece em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa existência, quer seja no sentido sentimental, quer seja no sentido familiar, quer seja no sentido profissional, quer seja no sentido empresarial, quer seja no sentido estudantil, etc, etc, etc. A grande verdade, irmãos, a grande verdade, meus amigos, é que quando nós não temos mais interesse de buscar aquilo que é melhor, quando nós não temos mais interesse do melhoramento, do aperfeiçoamento na nossa vida, em quaisquer áreas, nós estamos de fato fadados e fadados ao fracasso. Por quê? Porque a regra que deve prevalecer na nossa vida é justamente essa. Enquanto aqui nós estamos, devemos buscar melhorar e aperfeiçoar cada vez mais em todas as áreas, em todos os sentidos. E uma vez que nós fazemos essa afirmação, uma vez que nós trazemos essas palavras, a gente percebe que no sentido espiritual, ou seja, em relação à nossa vida com Deus, ou seja, em relação à nossa vida com o Senhor, essa regra ela deveria permanecer, essa regra ela deveria ser mantida, ou seja, essa busca constante, essa busca contínua que nós devemos fazer em relação aos melhoramentos e aperfeiçoamentos em nossas vidas. E que fique frisado, deveria acontecer em relação às nossas vidas espirituais. Por quê? Nós já temos a salvação, meus irmãos. Nós já desfrutamos de nova vida, minhas irmãs, com todas as suas bênçãos, com todas as suas benesses, com todos os seus benefícios, quer sejam bênçãos, benefícios, benesses presentes, quer sejam aquelas que já nos estão asseguradas, para que nós possamos desfrutá-las, para que nós possamos experimentá-las quando nós nos depararmos na nossa vida eterna, ou quando nós nos depararmos com a eternidade.
Contudo, às vezes, infelizmente, isso acaba não sendo uma regra. Infelizmente, isso acaba não sendo um princípio a ser seguido em relação às nossas vidas. Podemos dizer, irmãos, minhas irmãs, que nós devemos ambicionar, entre aspas, por uma maior comunhão com Deus, por um aprofundamento maior na nossa comunhão com o Senhor, e evidenciar, ou seja, manifestar, mostrar, revelar cada vez mais os frutos de justiça e as virtudes espirituais que já estão presentes em nossas vidas, uma vez que nós somos salvos e salvos em Cristo Jesus. E nesse sentido, irmãos e irmãs, a oração ela é um recurso indispensável. E nesse sentido, a oração ela é um recurso indispensável. A oração é o recurso mediante o qual Deus nos disponibiliza, Deus nos faz trazer, Deus nos faz real as bênçãos, os benefícios espirituais que estão relacionados à sua obra salvadora, que estão relacionados à sua obra redentora. Então, com a oração, nós estamos falando não só aquela oração que nós fazemos em favor de nós mesmos, mas a oração que outras pessoas, que outros irmãos, que outras irmãs também fazem em nosso benefício, fazem em nosso favor. É por isso que o crescimento espiritual, ele se dá dentro do contexto da igreja, não só por responsabilidades pessoais que nós cumprimos, mas também pela participação coletiva que nós temos dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja do Senhor, aqui na terra. Então, a vida de oração envolve esses aspectos. Vida que nos traz crescimento espiritual, vida de oração que nos traz aprofundamento da nossa comunhão com o Senhor. Repito, não só as nossas orações individuais, não só as nossas orações particulares, mas também a intercessão que irmãos e irmãs também fazem e devem fazer por nós ao longo da nossa jornada aqui na terra. E é justamente essa postura, meus irmãos, é justamente esta postura, meus amigos, que nós vemos em relação a Paulo, quanto ao seu comportamento em relação aos Efésios. Após explicar o plano de redenção, e nós vimos isso nas nossas últimas meditações, desde o versículo 3 até o versículo 14, Paulo, nesse instante da sua carta, Paulo, nesse instante da sua epístola, ele passa a interceder, ele passa a orar em favor dos Efésios, em favor dos cristãos que compunham ali aquela igreja. É interessante porque aqueles irmãos, eles já eram salvos em Cristo Jesus. Inclusive, conforme nós vimos no domingo passado, eles já estavam selados com o Santo Espírito da promessa. Eles já gozavam, eles já desfrutavam de todos os benefícios espirituais relacionados à salvação. Mas observem, meus irmãos, observem, meus amigos, o desejo de Paulo, refletido justamente através dessa oração, era que aqueles irmãos crescessem, se desenvolvessem, se aperfeiçoassem cada vez mais. Por isso, a nossa palavra, no início da nossa meditação, que a gente nunca deve se contentar com aquilo que nós temos e somos em termos espirituais, mas a gente deve seguir ambicionando, seguir melhorando, seguir aperfeiçoando, contando com a graça de Deus e também com as nossas orações, e não só as nossas orações, as orações dos irmãos em relação às nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, nesta oportunidade, com a graça de Deus, com a graça do Senhor, nós veremos a oração de Paulo, a oração que Paulo ele faz aqui. Na verdade, ele vai fazer até o versículo 23. Contudo, hoje a gente vai chegar até o versículo de número 19. E aqui a gente vai ver a motivação de Paulo, razão pela qual ele ora em favor dos Efésios. A gente vai ver a forma como ele orava em favor daqueles irmãos, ou seja, a sua perseverança. E depois a gente vai considerar o motivo de oração, especificamente falando, que Paulo faz, ou os motivos de orações, especificamente falando, que Paulo faz em favor daqueles irmãos. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, o título da nossa mensagem na noite de hoje é Orando com Propósito. Orando com propósito. Então, vamos olhar aqui para esse texto, vamos considerar aquilo que Deus tem a nos ensinar através dele. Em primeiro lugar,
meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, consideremos a motivação da oração do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, consideremos a motivação da oração do apóstolo Paulo em favor dos Efésios. Vejam aí, Efésios capítulo 1, versículo de número 17. Efésios capítulo 1, versículo de número 17. Diz-nos o seguinte a palavra de Deus: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, tendo ouvido a fé que há entre vós, e o amor para com todos os santos. Aqui nesse trecho, de maneira específica, aqui no verso número 17, Paulo mostra, irmãos, meus amigos, que intercedeu em favor daqueles irmãos, ou seja, ele intercedeu pelos Efésios por causa da fé, por causa do amor que os Efésios evidenciaram. Olha só essa informação, olha só essa verdade. Paulo, ele intercedeu pelos Efésios, tanto por causa da fé, como também por causa do amor que eles evidenciaram. Paulo, irmãos e amigos, tinha desempenhado o seu ministério, o seu trabalho missionário na cidade de Éfeso há 5 anos, quando ele estava aqui escrevendo esta carta. E há 3 anos ele havia deixado aquela cidade, há 3 anos ele havia deixado aqueles irmãos, porque ele passou 2 anos trabalhando na cidade de Éfeso. E quando ele estava aqui escrevendo essa carta, quando ele estava aqui escrevendo essa epístola, Paulo se encontrava preso, Paulo se encontrava encarcerado. Mas mesmo assim, nessa situação, mesmo assim, sob essas circunstâncias, Paulo ele recebe informações em relação à situação espiritual dos Efésios. Paulo ele recebe notícias em relação a como os Efésios se encontravam em termos espirituais, em termos da sua vida com Deus, a sua vida com o Senhor. E dentre 2 características que existiam, e dentre as características dessa vida com Deus, dessa vida com o Senhor, pelo menos essas 2 chamam a atenção do apóstolo Paulo. A primeira delas, a fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo, mas não só a fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo, eles também tinham amor uns pelos outros. Amor uns pelos outros. Então, a semente do trabalho evangelístico de Paulo estava crescendo, estava prosseguindo, estava se desenvolvendo, a tal ponto que frutos espirituais estavam sendo vistos, frutos espirituais estavam sendo manifestados na vida daqueles irmãos, a saber, a fé, a saber, o amor. Por isso, Paulo, em razão disso, Paulo, consciente desse fato, ele se sente impelido, ele se sente motivado de interceder por aqueles irmãos, de rogar a Deus em favor daquelas pessoas. Para quê? Para que eles se desenvolvessem, para que eles crescessem, para que eles avançassem cada vez mais em relação às suas vidas. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque quando nós consideramos tanto a virtude da fé, como também quando nós consideramos a virtude do amor uns pelos outros, a gente percebe que a fé e o amor são virtudes espirituais, qualidades espirituais, características da nossa nova vida, com Deus. E perceba, conforme nós temos aqui nesse texto, que tanto a fé no Senhor Jesus Cristo, naturalmente, consequentemente, nos leva a amar uns aos outros. Então, se nós somos atingidos pela graça de Deus, se nós experimentamos a obra de salvação, se Deus transforma completamente e inteiramente o nosso interior, a tal ponto que os nossos olhos eles são abertos e que nós passamos a ter fé, que nós passamos a ter confiança, que nós passamos a descansar na pessoa e obra de Cristo em relação às nossas vidas, consequentemente, ato contínuo, nós também demonstraremos amor em relação aos nossos irmãos, amor em relação aos demais membros do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo aqui na terra. De sorte que, meus irmãos, meus amigos,
Fé sem amor é uma espiritualidade sem vida. Fé sem amor é uma espiritualidade sem vida. E amor sem fé é uma espiritualidade vazia. Amor sem fé é uma espiritualidade vazia. Por isso, elas acontecem sempre juntas. Por isso, elas estão sempre unidas. Por isso, elas estão sempre fundidas e testificam assim da nossa salvação, testificam assim da nossa redenção. Assim, meus irmãos, assim, minhas irmãs, nos examinemos cada vez mais. Façamos essa autoanálise em relação às nossas vidas. Para quê? Para detectar em qual nível nós estamos da nossa fé. Mas não só isso, para detectar em qual nível nós estamos no nosso amor em relação aos nossos irmãos, em relação aos demais membros do corpo de Cristo aqui na terra. Por quê? Porque é necessário nós unirmos essas duas coisas. Via de regra, ao longo da nossa jornada cristã, a gente tem a tendência, e é uma tendência positiva, de buscar cada vez mais confiar em Deus, de buscar cada vez mais ter fé no Senhor, de buscar cada vez mais descansar, repito, na pessoa de Cristo, na sua obra, em nosso benefício. E isso é importante, isso é válido, através das Escrituras Sagradas, de uma vida de maior devoção a Deus. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, a gente não pode esquecer que, uma vez que a gente deseja o desenvolvimento da nossa fé, uma vez que a gente deseja o crescimento da nossa confiança em Deus, nós também devemos desejar, e não só desejar, nós também devemos buscar uma vida de maior amor em relação aos nossos irmãos. Talvez seja mais fácil buscar uma vida de mais fé, talvez seja mais fácil buscar uma vida de maior confiança no Senhor. Contudo, além disto, nós precisamos também buscar uma maior vida de amor em relação aos nossos irmãos, aprofundando a nossa comunhão com aqueles que foram salvos juntamente conosco pela obra de Cristo, procurando cada vez mais desenvolver o perdão no nosso coração, procurando cada vez mais vencer mágoas que infelizmente se fazem presentes na nossa vida ao longo da nossa caminhada, inclusive em relação a determinados irmãos em Cristo. Para quê? Para que estas coisas não nos impeçam, para que essas coisas não sejam barreiras e assim nós sejamos limitados na virtude do amor. Então devemos crescer em fé? Sim. Juntamente com a fé nós devemos crescer no amor. E assim a gente vai dar o verdadeiro equilíbrio espiritual no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento em relação à nossa vida com Deus, em relação à nossa vida com o Senhor. Então, de nada adianta a gente ter fé de transportar montes, se porventura a gente não tem o amor que deveria ter em relação ao nosso irmão. E precisamos trabalhar, repito, confiando na graça do Senhor. Precisamos cada vez nos esforçar para que essas virtudes que já são reais, para que essas virtudes que já são verdadeiras na nossa vida, elas possam se acentuar, elas possam se desenvolver, elas possam crescer cada vez mais na nossa vida, enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Cristo aqui na terra. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui nesse texto, em primeiro lugar, o que nós entendemos aqui nessa passagem é justamente isso, a motivação da oração do apóstolo Paulo. O que motivou o apóstolo Paulo a orar pelos Efésios? Não só a fé, mas também o amor que ele viu em relação àqueles irmãos. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Em segundo lugar, a gente observa aqui a perseverança da oração do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, a gente observa a perseverança da oração do apóstolo Paulo. E agora eu lhes convido a acompanhar a leitura do versículo 16, Efésios capítulo 1, versículo de número 16. Diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, a palavra do Senhor: não cesso, veja, de dar graças por vós. Mas não só isso, segue Paulo, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, aqui nesse trecho, ou seja, no versículo número 16, Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, ele descreve
a sua constante gratidão e a sua constante intercessão em favor dos efésios. Repetindo, aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo descreve a sua constante gratidão e a sua constante intercessão em favor dos cristãos e em favor dos cristãos da igreja de Éfeso. A ideia que nós temos aqui nesse trecho, a ideia que nós temos aqui nessa passagem, era que enquanto estava preso, o apóstolo Paulo, ele não fazia outra coisa a não ser orar. Não é essa ideia, melhor dizendo, que nós temos aqui nessa passagem, não. Mas enquanto ali se encontrava encarcerado, Paulo aproveitava boa parte dos momentos que ali estava, boa parte dos momentos em que ali se encontrava, para quê? Para orar a Deus. Para quê? Para buscar a presença do Senhor, não só rogando por si, mas também intercedendo, mas também pedindo, mas também orando, mas também rogando em favor dos demais irmãos, das demais igrejas. Então, em termos físicos, vamos assim dizer, a prisão do apóstolo Paulo o impedia de ir a determinados locais, para poder seguir na sua tarefa de missionário, de propagador do evangelho, de propagador da palavra do Senhor. Contudo, mesmo estando recluso, contudo, mesmo estando preso, Paulo continuava assim o seu trabalho. Paulo continuava assim a sua atividade ministerial, escrevendo cartas, como acontece aqui na carta aos Efésios, e assim instruindo, mas não só isso. Nas próprias cartas, ao escrever as próprias epístolas, ele encontrava um instante para orar a Deus, especificamente falando em favor daquelas pessoas para as quais ele, Paulo, estava escrevendo. E quando você percebe, meus irmãos, quando você entende, meus amigos, essa verdade, você extrai aqui um princípio extremamente importante, um princípio extremamente válido em relação às nossas vidas. Que princípio é? Que verdade é? Simples, as dificuldades da nossa vida, as dificuldades que a vida nos apresenta, não devem servir de desestímulo para nós buscarmos a Deus em oração. As dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos, as dificuldades que muitas vezes nos sobrevêm ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada aqui na terra, percebam, não devem servir de desestímulo para quê? Para nós buscarmos a Deus em oração. A oração, irmãos e amigos, é um exercício espiritual que independe das situações que nós vivenciamos, quer sejam elas situações boas, humanamente falando, quer sejam elas situações contrárias. Não. A oração é uma prática livre. A oração é uma prática livre que todo cristão realiza onde quer que ele esteja, onde quer que ele se encontre. Já pensou que maravilha? Já pensou que privilégio nós temos? A oração, ela é uma atividade livre que pode ser desempenhada, que pode ser realizada onde quer que nós nos encontremos, onde quer que nós estejamos, mesmo naquelas situações mais críticas, mesmo naquelas situações mais difíceis. Por quê? Porque quando você estuda um pouco sobre a doutrina da oração, você percebe que você pode orar audivelmente, como nós fazemos, via de regra nos nossos trabalhos, mas também você pode orar com a sua mente. E você pode orar onde quer que você se encontrar. Quer seja preso, quer seja enfermo, quer seja na sua casa, quer seja na sua igreja. Então, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a providência de Deus nos leva a atravessarmos caminhos difíceis, a vivenciarmos determinadas barreiras, a enfrentarmos determinadas dificuldades na nossa vida, como acontecia aqui com o apóstolo Paulo, que estava sendo perseguido por causa da sua fidelidade e por causa do seu trabalho em favor do evangelho. Contudo, ele estava preso, mas a sua comunhão com Deus estava aberta. Ele estava preso, mas ele tinha livre acesso, conforme nós cantamos, ele tinha livre acesso a Deus para buscar a sua presença, para se derramar perante o Senhor, para orar não só em favor de si, mas também se lembrar de irmãos, no caso aqui, irmãos de Éfeso, mas também em outras cartas ele orou em favor de irmãos que ele nem conhecia, pessoalmente falando. Então, Deus, ele nunca vai fechar
as portas para o privilégio da oração. Deus, ele nunca vai fechar o privilégio o privilégio das portas da oração. Não, jamais, jamais. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente consegue extrair mais uma lição. A gente consegue extrair mais uma aplicação para as nossas vidas. Que lição é? Que a aplicação é? Que nós devemos aproveitar os momentos, que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, que Deus nos disponibiliza. Para quê? Para que nós o busquemos e o busquemos mediante as nossas orações. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, para que nós o busquemos e o busquemos através das nossas orações. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa vida, ela deve ser organizada aqui na terra. A nossa vida, ela deve ser organizada aqui neste mundo, a fim de que nós tenhamos tempo, a fim de que nós tenhamos espaço para desenvolver uma vida de oração. Quer ser no sentido particular, quer ser no sentido coletivo. Por quê? Porque a qualidade da nossa vida espiritual, a qualidade da nossa vida com Deus depende necessariamente, depende obrigatoriamente dessa disposição em relação às nossas vidas. Então, nós vivemos dias conturbados, sim. Nós temos muitas responsabilidades e compromissos, a depender de quem somos, com toda certeza. Contudo, ao organizar a nossa agenda, ao organizar o nosso horário, a gente não pode abrir mão desse privilégio. A gente não pode abrir mão, na verdade, dessa necessidade em relação às nossas vidas. Da mesma forma que a gente organiza tempo para nós nos divertirmos, da mesma forma que nós organizamos, melhor dizendo, tempo para nós nos divertirmos, da mesma forma que nós organizamos tempo para nós nos confraternizarmos, para nós trabalharmos, para nós estudarmos, enfim, fazer quaisquer que sejam atividades, a gente deve ter como prioridade a nossa vida de oração, mesmo que não seja aquele tempo que a gente deseja, mesmo que não seja aquele tempo que a gente quer, mas a gente não pode abdicar, a gente não pode abrir mão desse privilégio. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, Deus, na sua providência, permite que determinadas coisas nos sobrevenham. Algumas tribulações, algumas dificuldades, alguns problemas, algumas provações, para que nós entendamos essa necessidade e para que nós nos voltemos para Deus em oração. Muitas vezes a gente não se apercebe disso. Muitas vezes a gente não considera esse fato. A gente vai vivendo a nossa vida, as coisas elas vão indo bem, de vento em popa, e às vezes a gente esquece dos nossos compromissos espirituais. A gente esquece, por exemplo, de nós termos uma vida de oração, e aí Deus vai fechando as oportunidades, Deus vai produzindo determinadas circunstâncias para que Ele possa falar às nossas mentes, falar aos nossos corações, e assim nos voltarmos para Ele, para o buscarmos e buscarmos através das nossas orações. Então, que nós possamos fazer isso. Se o nosso tempo já está disponível em relação a isso, priorizemos. Se não, organizemos. Por quê? Porque, via de regra, algumas dificuldades que a gente experimenta, algumas dificuldades que a gente vivencia, é porque a gente não dá o devido valor a uma vida de oração, o devido valor a uma vida de comunhão com Deus, comunhão com o Senhor. Paulo estava preso, mas a sua vida de oração não foi prejudicada. Paulo estava sendo perseguido, mas a sua vida de oração não estava sendo afetada. Assim também deve acontecer com cada um de nós. Então, aqui você encontra a perseverança de Paulo em relação à oração. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Uma vez que a gente viu, conforme nós consideramos no primeiro momento da mensagem, os motivos pelos quais Paulo ele orou em favor dos Efésios, uma vez que a gente viu a perseverança que o apóstolo Paulo tinha em orar e orar pelos Efésios, agora, em terceiro lugar, fechando assim a nossa pregação na noite de hoje, eu queria que nós considerássemos, eu queria que nós víssemos os pedidos da oração que Paulo faz em favor dos Efésios. Os pedidos da oração que Paulo faz em favor dos Efésios. Vejam aí, Efésios capítulo 1, versículos 17 até o versículo de número 19. Efésios capítulo 1, versículo 17 até o versículo de número 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor:
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, entre esses versos, o que é que nós encontramos? Entre esses versos, o que é que a gente percebe? Paulo destacando os motivos pelos quais ele orava a Deus em favor dos efésios. E basicamente são 4 pedidos. Basicamente são 4 motivos de oração que Paulo ele faz aqui nesse trecho. Em primeiro lugar, Paulo ele ora para que os efésios desfrutassem de espírito de sabedoria e de revelação. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ora. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo intercede pelos efésios para que eles desfrutassem do espírito de sabedoria e de revelação. É o que você encontra no versículo 17. Vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Então, no seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, aqui nesse trecho, Paulo, meus irmãos, meus amigos, ele pede a Deus que os efésios fossem sábios e que os efésios compreendessem o plano redentor de Deus na pessoa de Cristo, na pessoa do nosso Salvador. Essa sabedoria pela qual Paulo ele pede aqui em favor aos efésios tem a ver com a sabedoria que nós temos no nosso convívio cristão, no sentido do conhecimento prático, de como viver para agradar a Deus, de como viver para glorificar a Deus, de como viver para fazer a vontade do Senhor. Aqui não tem a ver tanto com o conteúdo em si, mas com aquelas verdades práticas que a gente vai moldando a nossa vida para que no momento em que é assim a gente procede, no momento em que é assim a gente age, a gente possa se encaminhar cada vez mais para fazer a vontade de Deus e para glorificar o seu nome aqui na terra. Então Paulo pede justamente por isso, para que Deus concedesse àqueles irmãos esse espírito de sabedoria, para que eles fossem cristãos sábios, para que eles pudessem saber se comportar, saber agir diante das circunstâncias as mais variadas possíveis na vida, de tal forma, de tal maneira, que sempre eles realizassem a vontade de Deus em relação a cada um deles, o espírito de sabedoria. Mas não só isso, conforme nós observamos aqui, Paulo também pede em favor deles o espírito de revelação. Essa revelação aqui não tem a ver com uma verdade nova, mas essa revelação aqui tem a ver com a verdade que Deus revela de todo o seu plano salvador, de todo o seu plano redentor, desde Gênesis até a sua consumação no livro de Apocalipse. Então, essa revelação, repito, não é uma revelação nova, mas a revelação do plano de salvação que Deus estava desenvolvendo e que Deus estava mostrando desde o início da criação, ou seja, lá em Gênesis. Então, era isso também que ele pedia, era por isso também que ele intercedia, para que aqueles irmãos, eles entendessem todo esse plano redentor, todo esse plano salvador de Deus em relação às suas vidas. Então, isto na prática é o que significa espírito de sabedoria e também espírito de revelação. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, minhas irmãs, a gente aprende que tanto a sabedoria quanto o entendimento do plano salvador de Deus, eles são aprendidos pela palavra, por isso Paulo diz, pleno conhecimento dele, mas eles são absolvidos através da oração. Veja como é importante essas duas coisas. De um lado você tem que conhecer a palavra, de um lado você tem que aprofundar o seu conhecimento. Contudo, não é apenas o conhecimento pelo conhecimento, você tem que complementá-lo através da oração. Como também não é a oração pela oração, você tem que complementar com o conhecimento. Por quê? Essas duas coisas acontecem juntas. Essas duas coisas elas devem acontecer casadas. Uma vida de oração e uma vida de conhecer mais a Deus. Uma vida de oração e uma vida de instrução. É assim que a gente cresce e se torna pessoas sábias, para assim fazer a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Então,
qual é o primeiro pedido? Qual é o primeiro motivo da intercessão do apóstolo Paulo em favor dos efésios? Que eles desfrutassem do espírito de sabedoria e do espírito de revelação. Contudo, não só isso. Contudo, não só esse pedido, havia um segundo, ou seja, que eles, os efésios, soubessem a esperança do seu chamamento. Que eles, os efésios, soubessem a esperança do seu chamamento. Vejam aí, versículo 18, Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo prossegue: para saberdes, veja, qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Todos os crentes, meus irmãos, todos os crentes, minhas irmãs, foram chamados, e chamados eficazmente. Para quê? Para desfrutarem da nova vida de Deus através de Cristo Jesus. É essa nova vida que nos faz viver essa nova realidade espiritual. Comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos, entendimento espiritual, privilégio da oração, necessidade do serviço cristão, esperança de vida eterna. Então todos esses e outros elementos, eles fazem parte da nossa vida, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos chamados para essa salvação. E o desejo de Paulo era justamente isso, era justamente esse. O pedido que Paulo faz a Deus aqui é justamente nesse sentido, para que aqueles irmãos soubessem tudo aquilo que envolvia o chamamento espiritual, o chamamento para a salvação, o chamamento para a redenção. Então, é através disso que a gente entende quem somos em Cristo Jesus. É através disso que nós entendemos quais são as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. É através disso que nós tomamos ciência das nossas obrigações em Cristo Jesus. É o nosso chamado, é o nosso chamado. Então, é através da oração, meus irmãos. É através da oração, minhas irmãs, que a gente passa a ter essa percepção, no seu sentido mais claro, no seu sentido mais cristalino, no seu sentido mais transparente para as nossas vidas. Então, nós só passamos a compreender de fato o que é a salvação quando nós aprofundamos cada vez mais a nossa vida de oração. Veja como nós somos carentes da oração. Veja como nós somos dependentes em relação à nossa busca de Deus, porque é essa busca que nos dá sabedoria espiritual, é essa busca que nos dá o pleno conhecimento do plano salvador, mas também é essa busca que nos dá a real esperança do nosso chamamento, o chamamento da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos, há um terceiro motivo, há uma terceira razão, há um terceiro pedido na intercessão do apóstolo Paulo em favor dos efésios, ou seja, que eles conhecessem a riqueza da herança, que eles conhecessem a riqueza da herança. Vejam aí, versículo 18, parte B, Paulo assim diz: qual a riqueza da glória da sua herança? Qual a riqueza da glória da sua herança? Se a nova vida em Cristo já é uma bênção gloriosa, há outras bênçãos, meus irmãos, há outras bênçãos, minhas irmãs, que são celestiais, que são gloriosas e que são eternas e que estão nos aguardando, que estão nos esperando. E é através da oração em que a gente absorve, em que a gente fundamenta a nossa fé quanto a todas essas esperanças gloriosas, eternas, da nossa herança celestial perante Deus, perante o Senhor. Então, quanto mais nós aprofundamos a nossa vida de oração, quanto mais nós aprofundamos a nossa vida de comunhão com o Senhor, mais nós passamos a enxergar com mais clareza, com mais facilidade, e guardamos essa segurança no seu sentido mais sólido possível no nosso coração. De quê? De tudo aquilo que Deus ele tem reservado para nós na eternidade. Infelizmente, quando a gente esfria em termos espirituais, infelizmente, quando a gente não dá o devido valor, o devido tempo, o devido investimento para a nossa vida de oração, essas esperanças eternas, elas passam desapercebidas, mas como que uma história de carochinha ou da carochinha para as nossas vidas. E não deve ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim, minhas irmãs. Não, muito pelo contrário. Essa esperança ela deve estar ativa. Essa esperança ela está viva. Em que sentido?
no sentido de todas as heranças, ou de toda a herança celestial que Deus ele tem reservado para cada um de nós. Então, busquemos na oração. Então, busquemos na oração termos esse caráter, essa visão mais vívida, mais clara de tudo aquilo que Deus tem reservado, de tudo aquilo que Deus tem guardado para nós na vida por vir, para que assim nós possamos nos estimular, para que assim nós possamos nos motivar e assim seguirmos firmemente a carreira que nos foi proposta na pessoa de Cristo Jesus. Então, também por isso, o apóstolo Paulo, ele pede, o apóstolo Paulo, ele intercede em favor dos Efésios. E por fim, meus irmãos, e por fim, minhas irmãs, o apóstolo Paulo, ele intercede para que os Efésios, eles entendessem a grandeza do poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele intercede para que os Efésios entendessem a grandeza do poder de Deus. Vejam aí, versículo número 19, diz o seguinte, palavra do Senhor: qual a suprema grandeza do seu poder? A suprema grandeza do seu poder. É o poder de Deus, meus irmãos. É o poder de Deus, meus amigos, que repousa a segurança de todos os pedidos que nós fazemos a Deus, de todas as orações que nós fazemos e fazemos ao Senhor. Então, quando você não crê que Deus é poderoso, quando você não crê no poder de Deus, automaticamente você vai se desestimular quanto à sua vida de oração. Contudo, se você crê no poder de Deus, se você descansa na sua força, automaticamente você vai se motivar para uma vida de oração. E é por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção desse fato. É por isso que ele faz menção a esta realidade. Por quê? Nos 3 pedidos anteriores, ele estava intercedendo em favor dos Efésios para que eles tivessem sabedoria, para que eles tivessem o espírito de revelação, para que eles desfrutassem da realidade da nova vida, para que eles esperassem a herança celestial. Mas o que garantiria que tudo isso aí iria acontecer? O poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. Então, é nessa consciência, então, é nesse entendimento, repito, que nós nos estimulamos a buscar a Deus e buscar a Deus em oração. Não há nada, meus irmãos, não há nada, minhas irmãs, que impeça o agir de Deus, que impeça a realização do agir do Senhor. E é justamente por causa disso que a gente deve orar, é justamente por causa disso que a gente deve buscar a sua presença, clamar, sabendo que, estando no seu propósito, não existe nada, não existe ninguém que possa frustrar ou impedir os propósitos de Deus através da realização do seu poder. E é interessante, porque é justamente na oração que vem essa nossa confiança, é justamente na oração que vem essa convicção. Então, quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a sua presença, a gente não pode esquecer de pedir por esse detalhe, para que nós possamos crer, para que Deus desenvolva em nosso coração essa confiança, essa plena confiança no seu poder, na sua força de fazer, conforme Paulo vai falar mais na frente, infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, é na oração que isso ocorre, então é na oração que isso acontece. Então, são os 3 pedidos da intercessão que Paulo faz em favor dos Efésios, para que eles desfrutassem de espírito de sabedoria e de revelação, para que eles tivessem a plena consciência da esperança da sua vocação, do seu chamamento, para que eles tivessem plena convicção das heranças celestiais e para que eles descansassem completamente no poder de Deus, no poder do Senhor em relação às nossas vidas. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente extrai mais outra lição, a gente extrai mais outra verdade para as nossas vidas. Em que sentido? Concentremos nas nossas orações aqueles pedidos, aqueles motivos que estejam dentro da palavra de Deus, que estejam dentro da vontade de Deus em relação às nossas vidas. Por quê? Agindo assim, nós vamos ter todas as respostas de Deus, nós vamos ter todas as respostas do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, às vezes a gente acaba não sendo bem sucedido na nossa vida de oração, porque conforme diz Tiago, a gente ora para esbanjar nos nossos prazeres, e a gente pede, e a gente clama, e nada acontece, nada chega, nada vem. Por quê?
os nossos pedidos, as nossas motivações estão em desacordo com a vontade do Senhor. Por outro lado, se você ora a Bíblia, se você ora por aqueles motivos bíblicos, você pode ter certeza, você pode ter convicção de uma verdade: Deus ele vai responder a sua oração. Então, a necessidade que você tem, que eu tenho, que nós temos, de ver quais são os motivos divinos, quais são os motivos bíblicos pelos quais nós devemos orar. Vida de santidade, de consagração, de entendimento, de fortalecimento espiritual e tantos outros, e ore assim, ore dessa maneira, e você vai perceber, e você vai experimentar as várias respostas que Deus lhe dará em relação às suas orações. Então, que nós oremos com propósito, que nós oremos com objetivo, que nós oremos com finalidade, para que Deus ele venha a ser engrandecido em nossa vida através das respostas que Ele há de dar a cada uma das nossas orações. A cada uma das nossas orações. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, na noite de hoje, o que foi que nós vimos? Na noite de hoje, o que foi que nós observamos? A oração que Paulo faz em favor dos Efésios. Em primeiro lugar, era uma oração motivada pelo conhecimento que Paulo tinha das virtudes espirituais que aqueles irmãos demonstravam. Que virtudes? A fé e também o amor. A fé em Cristo e o amor uns pelos outros. Mas não só isso. A gente vê a perseverança do apóstolo Paulo, não obstante o seu encarceramento, não obstante o fato de ele estar preso, mas ele intercedia, quer seja agradecendo, quer seja pedindo em favor daqueles irmãos. E por fim, o que é que nós vimos na noite de hoje? Os motivos elevados pelos quais Paulo ele intercede a Deus em favor dos Efésios: sabedoria, compreensão redentora, experiência plena da salvação com todas as suas bênçãos, certeza da herança eterna e confiança absoluta no poder de Deus. Roteiro que Paulo aqui nos dá em relação à oração. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, oremos assim, busquemos a presença de Deus dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, com essa iniciativa, repito, para que nós sejamos bem-sucedidos em relação à nossa vida de oração. E aí, para fechar a nossa mensagem, para fechar a nossa palavra, nós queríamos nos dirigir àquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação em Cristo Jesus. Em que sentido, meu amigo? Em que sentido, minha amiga? De vocês meditarem desses benefícios pelos quais Paulo aqui ora em favor dos Efésios: conhecimento, fortalecimento espiritual, confiança no poder de Deus, experiência das bênçãos redentoras. Considere cada uma dessas bênçãos, cada um desses benefícios, e pense no fato de que você está perdendo muito a partir do momento que você não experimenta essas realidades na sua vida. Você está perdendo muito mesmo. Por isso, clame a Deus, clame ao Senhor, para que, mediante a sua graça, através da pregação da sua palavra e da operação soberana do Espírito Santo, Ele possa clarear a sua mente, Ele possa abrir o seu coração, e Ele possa lhe fazer entender a necessidade que você tem de todas essas bênçãos, a necessidade que você tem de todos esses benefícios, mas sobretudo da bênção e do benefício da salvação, para que, uma vez que Ele haja na sua vida, para que, uma vez que Ele trabalhe no seu coração, você possa se quedar, você possa se quebrantar perante os pés do Salvador, e assim reconhecê-lo como Senhor e como Salvador da sua vida. E a partir desse instante, a partir desse momento, ter o seu caminho aberto para uma vida de oração, para que assim, através do seu clamor, para que assim, através da sua busca, todas essas experiências, todos esses benefícios e muitos outros, eles possam também se fazerem reais em sua vida. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, que Deus lhe abençoe, que Ele possa estar falando ao seu coração, que Ele possa estar dando essa perspectiva, para que assim você se volte para Deus através de Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, nós estamos encerrando a nossa meditação na noite de hoje, mas pensando nessa necessidade central que nós temos, de que? Aperfeiçoarmos as nossas vidas, sobretudo dando a atenção de vida a uma vida e vida de oração. Não qualquer oração, mas oração com propósito. Não qualquer oração, mas uma oração conforme a vontade de Deus e para a glória do seu santo e excelso nome.
Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossas vidas. Amém.